Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui logo cedo. Bom dia, seja muito bem-vindo. Chega logo deixando aquele seu like para você não esquecer, que é super importante, ajuda demais o nosso canal. Se inscreve no canal, dá aquela moral, compartilha para geral, porque olha, o nosso café hoje está recheado de notícias. Camisa nova, camisas da Nike, vamos falar sobre Nike, camisas da Capa, que ainda vão ser lançadas. Vamos falar da preparação para o duelo com o Flamengo domingo no Maracanã. E vamos falar sobre os próximos duelos, porque nós vamos pegar 4 dos 5 times que estão na frente no Campeonato Brasileiro. Isso é bom ou ruim? Vamos debater? Hora de falar sobre o Vasco, que se complicou de vez no Campeonato Brasileiro. Cruz Maltino, que havia dado alegria ao seu torcedor ao chegar à semifinal da Copa do Brasil no meio da semana, somente empatou com o Ceará, mesmo com um jogador a mais dentro de casa. Vasco fez 1-0, tomou 1-1. Vasco fez 2-1 e com o jogador a mais, nos acréscimos acabou tomando o gol do empate numa infelicidade do PH. Os 2 gols do Ceará nasceram de falhas individuais. O primeiro gol havia surgido de um erro na saída de bola do Matheus Carvalho. E o empate acabou sendo muito ruim, porque impediu que o Vasco se distanciasse da zona de rebaixamento e os próximos jogos do Vasco são trágicos. Cruz Maltino é hoje o 15º colocado com 23 pontos, somente 1 ponto de vantagem em relação ao Vitória, que é o time que abre o Z4. O problema vem agora nas próximas 4 partidas. O Vasco enfrenta o Flamengo fora de casa, o Bahia em casa, o Cruzeiro em casa e o Palmeiras fora. São os 4 melhores times do campeonato em sequência. E se o Vasco terminar essa série sem nenhuma vitória, é bem natural que esteja afundado na zona do rebaixamento, que é tudo que o torcedor cruzmaltino não quer por hora. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que é o campeão de falhas individuais entre clubes de futebol do brasileiro. Na Série A, ninguém sofreu mais gols a partir de erros específicos de um jogador do que o Vasco. E olha que a distância é grande. O Vasco tomou 9 gols graças a falhas individuais. Depois aparece o Fluminense com 6 falhas, seguido pelo Ceará com 4, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bragantino e Inter com 3 falhas cada. Me parece absolutamente natural que Vasco e Fluminense, o atual time do técnico Fernando Diniz, e aquele onde o Diniz deixou muitas raízes, o Fluminense, sejam os 2 times com mais gols sofridos a partir de falhas individuais, que estão muito associadas àquelas saidinhas bem conhecidas do trabalho do Fernando Diniz. Os 9 erros que resultaram em gol contra o Vasco. João Vitor é o campeão, foram 2 falhas individuais. Para a sorte do Vasco, João não está mais no elenco. Paulinho, Hugo Moura, Verrete, Fusato, Maurício Lemos, Matheus Carvalho e Paulo Henrique foram os responsáveis pelas outras falhas. Essas 2 últimas que impediram o Vasco de vencer o Ceará num jogo super importante do Campeonato Nacional. Partida disputada em São Januário, em que o Vasco teve na frente no 1-0 e depois no 2-1. Esses 3 pontos eram vitais para distanciar o Vasco da zona do rebaixamento, especialmente porque a sequência dos 4 próximos jogos só pedreira contra os 4 primeiros colocados do campeonato. Então já vou começar falando sobre as próximas camisas que o Vasco vai lançar. Havia uma previsão da Capa para que fosse entregue agora, no final de setembro, nas lojas, a camisa em homenagem ao Campeonato de Terra e Mar, que completa 80 anos. Por isso a camisa de linha, que é o 3º uniforme, vai ser na cor marrom, em homenagem à terra, né? Ou em referência à terra. A camisa de goleiro, em referência ao mar, na cor azul. Quem viu de perto disse que está lindíssima, que vai ser para fechar em grande estilo. Então essas camisas devem chegar no final de setembro. Mas ontem, conversando com um amigo, ele me disse o seguinte: olha, talvez haja um atraso e venha para início de outubro, ali até a primeira quinzena. Mas de qualquer forma, chega agora, nas próximas semanas, a camisa de terra e mar, marrom de linha e azul de goleiro. Camisas da Nike, já que eu estou falando sobre camisa, a Nike vai ser o novo fornecedor de material esportivo do Vasco da Gama, notícia que nós falamos desde dezembro do ano passado. O contrato já está firmado, alguns aditivos alguns anexos, melhor dizendo, estão sendo desenhados, mas o principal já está assinado. A linha de produção já começou, o departamento de marketing do Vasco já tem inclusive as imagens da camisa preta, da camisa branca, da camisa de goleiro,
Cinza é a cor da camisa de goleiro, hein? Atenção, cinza, amarelo e talvez um terceiro uniforme ao longo da temporada nessa cor de azul ou lilás. Mas amarelo e cinza são as cores que a Nike vai trabalhar para a temporada 2026. Detalhe, toda e qualquer grande empresa já começa a projetar com um ano e meio de antecedência o seu enxoval. Então 2027 também já começa a ser desenhado. Em janeiro, há a expectativa de que as duas camisas branca e preta já estejam na loja, assim como camisa de aquecimento, comissão técnica e a de goleiro também. Fechado? Notícia exclusiva. Vai ter algum veículo aí que vai pegar. Ontem eu vi um veículo pegar uma matéria que a gente fez sábado aqui, um vídeo que nós fizemos, que eu botei no nosso site, no fanaticvascaíno.com.br, chupar e não dá um crédito. É o mau caratismo do jornalismo brasileiro que está imperando. Mas, enfim, aqui a linha editorial não é essa. Quando eu não tenho informação, foi um outro veículo, eu dou o nome do veículo sem problema algum. Inclusive, já vários outros veículos participaram aqui do nosso canal. Na vida que segue. Bom, olha só, Thiago Mendes. Muita gente pergunta, Fabinho, e o Thiago Mendes volta quando? Pô, por que ele não fica à disposição? Ele estava com uma lesão na panturrilha, mas já está liberado pelo departamento médico, está na transição. Ontem, inclusive, no vídeo da Vasco TV, foi possível vê-lo se movimentando, participando do treinamento, melhor fisicamente, visualmente. Thiago Mendes pode ser relacionado para o clássico com o Flamengo, mas ficando no banco. Quem volta é o Hugo Moura. Aí, eu ontem perguntei na live e repito para você, qual é a escalação ideal? A escalação que eu acho que o Diniz vai colocar em campo, tá? Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma, se o Piton não tiver recuperado, Hugo Moura, Barros, Coutinho, Ryan, Verratti e Nuno. Essa eu acho que vai ser a escalação para domingo. Concorda com ela? Opina. Quero ler a sua opinião aqui também. Bom, vamos falar sobre a sequência, gente. O Vasco tem o Flamengo domingo agora. Na outra quarta-feira, daqui a uma semana, o jogo atrasado com o Bahia, tudo no Rio. E o Cruzeiro, dia 27. Os 3 próximos jogos. 1º de outubro, o 4º jogo da sequência é o Palmeiras. Flamengo é o líder do campeonato, Cruzeiro é o 2º, Palmeiras é o 3º e o Bahia é o 5º. A gente só não pega o Mirassol dos 5 primeiros, né? É uma boa pegar esses times que são mais fortes, teoricamente, do que nós, e na tabela isso está mostrado? Eu acho que sim. Porque são times que vão atacar o Vasco. Quando a gente pega times que obrigam que nós tenhamos a iniciativa, que sejamos propositivos, em alguns jogos a gente se enrola, se expõe. Talvez, nos que a gente meça a força, nos dê uma capacidade de reagir. E aí é aproveitar a velocidade e a qualidade do nosso time. Ah, então o Verratti não encaixa nesse perfil, Fábio, porque ele não tem velocidade. Mas ele é uma referência. Ele segura a zaga adversária. Mas não é para jogar os 90 minutos se não acontecer, se não funcionar. Pode substituir. Aí você tem o Andrés Gomes, você tem o David no banco, como velocistas. E força também. O David é um cara de força, de arranque, de ir para cima do adversário. Tem que saber explorar. Que o técnico Fernando Diniz, durante essa semana, reveja alguns conceitos, algumas ideias de jogo mesmo. Porque o Felipe Luiz, do outro lado, vai estudar o Vasco. Ele tem o Estudiantes amanhã pela Libertadores, mas ele já está estudando o Vasco. A sua comissão técnica já sabe. Se o Puma jogar improvisado, como é que ele joga, como é que ele atua defensivamente, ofensivamente, como é que marca o Verratti, como é que impede que o Coutinho receba a bola livre, adianta a marcação, dá o bote porque o Vasco gosta de sair trocando passes lá no campo de defesa, na saída de jogo. Tudo isso está sendo estudado pelo Felipe Luiz. Resta ao nosso técnico estudar e achar saídas, porque o nosso jogo é previsível. Com o Verratti, é bola alçada na área. Vamos variar? Ou então vamos ao fundo para cruzar, que aí impõe dificuldade para a zaga adversária. Tem até sábado, Diniz, para você montar a melhor estratégia. Domingo a gente se vê no Maracanã às 5h30 da tarde. É isso, galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Peço sempre a você o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama.